para gravar. Não, tudo bem, não vou te julgar não. Só tô falando que agora eu não vou poder explicar. Eu vou fazer os exercícios agora e para você ver a aula, daqui a pouco, quando acabar essa aula, eu vou tentar, se o computador não travar, vou colocar no Classroom. Então entra no Classroom da física. Se você não conseguir entrar, não fica calado. Vai, me chama no privado e fala, pô, professora, eu não consegui entrar. Que eu mando o código da nossa sala e aí eu vejo se você conseguir entrar, se não conseguir entrar. Todo mundo que atropelou o código, a Thalia, a Duda e acho que o Matheus também, eles disseram que conseguiram entrar. Então é isso, tá? Mas não precisa se preocupar, não. Tudo bem, esqueceu. Não, não vou te crucificar por causa disso, não. Só tô te explicando o que vai acontecer agora. Tá, vamos continuar. Beleza? Opa, já mostrei a letra. Ai, olha, eu tô me sentindo daqueles velhos que não sabem nem mexer em computador. É triste a vida do professor que dá aula à distância, é triste. Eu tô tentando aqui, gente, quando eu fico olhando aqui é porque eu tô fazendo alguma coisa. Eu tava tentando abrir o chat aqui pra que eu fico olhando pra tela pra ver se vocês vão perguntar alguma coisa. Tá. Uma grandeza física escalar fica corretamente definida quando dela nos conhecemos. Tá, então o que ele quer saber, assim, o que precisa na grandeza escalar, física escalar, para assim, que eu entenda tudo. Valor numérico e sentido? Não, né, gente? Sentido é a seta. Eu não preciso de uma seta indicar o sentido da temperatura. Direção e sentido? Não. Primeiro que se no primeiro a gente já tirou o sentido, então no segundo não pode ter. Direção também não. Valor, desvio e sentido? Não, né, gente? Não faz muito sentido. Valor, desvio e sentido? Não, 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 não. Porque já tem um sentido. Você precisa de sentido para saber a temperatura? Desvio? Valor? Valor sim. Valor numérico e unidade. Pô, valor numérico e unidade aí... Aí eu acho que sim, né, professora? Porque o valor... Pô, 26 graus. Ó, a unidade aí, graus. Fahrenheit. Celsius. Entendeu? Aí já acho que sim. Desvio, direção e sentido, não. Então, para você ficar sabendo corretamente a informação de uma grandeza física escalar, precisa do valor numérico e unidade. Letra D. Gente, alguém quer que eu repita? Todo mundo conseguiu pegar legal? Posso continuar? Acho que assim, essas questões vão ser mais para analisar mesmo. Eu tô querendo botar, tô vendo aqui enquanto vocês respondem, vou falando. Eu, assim, quando acabar uma sequência de aulas, como eu falei para vocês, eu vou dar bastante exercício, que vai variar a intensidade do exercício. Vai ter uns muito fáceis, uns médios, uns difíceis. E eu vou gravar uma aula, eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou mandar primeiro a folha, depois de alguns dias eu vou disponibilizar para vocês a aula gravada com a resolução de cada exercício. Eu só estou colocando alguns exercícios, sim, mesmo que sejam fáceis, difíceis, só para a gente poder não deixar a mente sem praticar, entendeu? Todos os exercícios vai ser mais de analisar, mas são importantes. Gente, vou passar para o próximo exercício. Eu também acho que não foi só ele. Gente, é o seguinte, toda vez assim que eu não for dar aula, eu vou avisar para você, vou falar, gente, ó, como eu fiz nas 2 últimas semanas que eu tava me mudando, eu não vou dar aula. Ó, gente, amanhã não vai dar para aula. Mas quando não falar nada é porque eu vou dar aula. É por isso que eu não avisei ontem que eu ia dar aula. Porque assim, como a gente deu aula semana passada, tentou dar aula semana passada, na segunda deu, na segunda mesmo eu falei, gente, sábado eu vou dar aula normalmente. Mas aí acontece, né? Tá. Analisando as 5 grandezas físicas seguintes, entre elas terá o caráter vetorial. Então olha só, ele me dá temperatura, massa, força, deslocamento e trabalho. Ele quer saber quais delas têm caráter vetorial. Primeira quem tira, temperatura.
Primeira, sim. Primeira. Tá, então tudo que tem temperatura a gente vai tirar da nossa opção. Então a gente vai tirar a C e a D. Sobra a B e a D. Beleza. Vamos para A. Força de deslocamento. Professora, acho que tem alguma coisa aí. Acho que, acho que pode ser sim. Vamos deixá-la assim, em evidência. B, massa e força. Pô, professora, força assim, que a gente viu força normal, a gente viu força de peso, então força precisa assim, mas massa precisa? A massa que eu falo, gente, é quilograma. Por exemplo, quando você fala assim, professora, quanto você pesa? Eu falo 46 quilos. Vocês precisam do sentido, que é o meu peso? Não. Vocês só precisam do meu valor numérico e da minha unidade, que é quilograma. Então, massa também já tirou. Deslocamento e trabalho. Gente, trabalho é uma. Deixa eu pesquisar aqui para falar de uma forma mais correta para vocês. Então, voltando, né? Porque quando pausa aqui o aplicativo, para de. O meu som não sai. Gente, por que a letra A? Trabalho é uma coisa que vocês não entenderam, mas basicamente trabalho é a força de vezes o deslocamento. Por exemplo, o trabalho que eu faço para empurrar esse copo aqui, não sei se vocês estão vendo, esse copo aqui para até o meu computador. Isso é o trabalho. O que vai ser o trabalho? A força que eu estou aplicando vezes vamos colocar assim, a distância que ele vai percorrer. Então, se eu estiver fazendo uma força de 10 newton e ele vai estar percorrendo uma distância de 10 também, então vai ficar 10 vezes 10 vai dar 100. O trabalho não precisa, por quê? O trabalho eu só quero saber o quanto assim vou colocar assim, de esforço eu preciso para fazer esse objeto se movimentar a uma determinada distância. Então, por isso que é a letra A. Porque olha só, força. Eu preciso saber para onde que eu estou deslocando a minha força, em que direção, em que sentido. Porque se eu falar assim, gente, eu estou fazendo uma força de 20. Primeiro, 20 o quê? 20 newtons? Beleza. Tá, para onde você tá colocando essa força? É na horizontal, na vertical, na diagonal, como a Thalia falou? Na diagonal? Pô, você tem que me falar isso. E qual o sentido dessa força? É para cima, para baixo? Para direita, para esquerda? E o deslocamento é a mesma coisa. O deslocamento, gente, eu vou me deslocar a 30. A 30 o quê, professora? 30 quilômetros? O quê? Metros por segundo? Bom, a 30. Para que direção você vai? Para que sentido você vai? Então, de todos é a letra A, porque a força e o deslocamento, sim. Trabalho vocês não conhecem, mas vocês já conseguiram ter uma noção. Eu acho que trabalho a gente não vai dar, não, mas no primeiro ano, logo no primeiro ano, vocês já vão ter. Entendeu? E também isso não vai cair nas provas de vocês. Agora, pro ano nono. Gente, acho que todo mundo conseguiu. Talha? Talha? Peraí, é porque, gente, olha só, pra vocês, eu tô vendo um nome assim, Tali. Pra mim é Thalia. Qual o seu nome? Desculpa, é porque assim, eu tô vendo Thalia, então pra mim qual o seu nome? Porque aí eu vou poder saber. Thalisson, gente, desculpa, porque pra mim tá Thalia. E eu não consigo ver o rosto de vocês, porque vocês tampam. Então é por isso, me desculpa, Thalisson. Agora eu sei, eu não vou errar mais, tá? É só porque é muito complicado eu imaginar o que seria. Próxima vez, gente, coloca o nome de vocês mesmo. Hein? Mas desculpa de verdade. Então, como o Thalisson falou, na diagonal.
Gente, todo mundo também conseguiu entender esse exercício? Acho que tá bem tranquilo, né? Os exercícios pelo menos agora na primeira parte de analisar, são bem tranquilos. É realmente pra gente, assim, exercitar essa parte assim, sabe? Pô, isso aqui é escalar, é vetor, é pra que direção tá. As próximas aulas vão saber como calcular um vetor. E também são tranquilas, né? A gente vai passo a passo, a gente vai conseguir pegar legal. Vamos pro próximo e último exercício. Lembrando, que eu vou colocar esse PDF no Classroom da Física e a aula também no Classroom. Quando a grandeza física é vetorial, para que ela fique completamente definida, devemos conhecer ela de. Vamos aqui para valor, intensidade, módulo e unidade. Gente, valor ou intensidade está entre parênteses intensidade e módulo são a mesma coisa. E unidade também. Então ele está falando assim, é como se estivesse falando assim, valor, valor, valor. Entendeu? Não tem muito, como se diz, sentido isso. Valor, intensidade, né, entre parênteses, desvio, unidade, direção. Primeiro, ele repete aqui, ó, o valor e unidade já são a mesma coisa. Desvio, pode ser. Direção, sim, mas aqui falta sentido. Para onde está indo? Desvio padrão, unidade e sentido. Gente, como eu falei para vocês na primeira questão, tudo assim que vocês não ouviram na aula, que seja em qualquer aula, e esteja nas opções, tu fica já desconfiado. Fala assim, pô, como assim? Como assim? Desvio, padrão e módulo. Não, né, gente? Ainda falta muita coisa. Falta a unidade, falta a direção, o sentido. Gente, assim, o desvio é porque é porque assim, eu confundo muito questões da faculdade e questões daqui. Esquece que eu falei sobre desvio, tá? As características do vetor é módulo, direção e sentido. É porque assim, eu também dou física na faculdade. Eu faço física e tenho física na faculdade. Então, às vezes, a gente confunde muito, tá? Mas vão apagar. Então, desvio, não. Então, desvio padrão e módulo. O que é desvio padrão? Não. Só pode ser, mas vamos conferir. Valor e intensidade. Tá, então aqui está falando que é o valor, módulo. Beleza, sim. Tem que ter uma questão numérica. Unidade é o quê? Pô, é quilograma, é quilograma, Newton, deixa eu ver outra coisa de força. Ih, gente, agora esqueci, mas assim, tem a unidade que se fala é aquele negócio assim que eu expliquei para vocês. É o S do tempo, é o kg da massa, o A da corrente elétrica, a gente também vai entender a gente vai também estudar a corrente elétrica, é o T da temperatura. Então até eu falei errado aqui, que valor, intensidade e unidade são iguais. Não. Valor é o número e unidade é a letra que representa. Se é temperatura, é S, se for massa, é quilograma, se for força, pode ser Newton. Tem vários tipos de força, mas geralmente é Newton que a gente... Vocês no ensino médio só devem estudar Newton. Deslocamento metros por segundo, o... É, gente, esqueci. É que eu olho para as coisas aqui e eu me esqueço. Metros por segundo e vai assim. Então, só me corrigindo. Na letra A, valor, intensidade e módulo são iguais sim. Agora, a unidade é isso que eu falei, é a letra. Tá, então a gente já viu que a não é, a B não é, a C não é, a D não é. Então aqui, ó, valor, vamos colocar assim, 100 newtons, beleza. A unidade, newton, então fica 100 newton. Direção, pô, ele tá me falando que eu tenho que saber se é na horizontal, na vertical, na diagonal, beleza. E o sentido, se é para direita, para esquerda, para cima, para baixo, então sim. É a letra E. Então, para uma grandeza vetorial ser completamente definida, eu preciso ter valor, unidade, direção e sentido. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguma mesmo? Fala assim, pô, professor, eu quero saber isso, eu não quero saber isso. Ou, tu consegui entender legal.
ou quer perguntar alguma coisa sobre as próximas aulas, ou quer perguntar alguma coisa das últimas aulas. Alguém tem alguma dúvida? Vitor, eu ia te perguntar se você, assim, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas como eu disse, eu acho que todas as suas dúvidas, assim, o pessoal não está tendo dúvida. Pode ser respondidas se quando você vê a videoaula. Então, gente, já que ninguém parece ter dúvida, é... peraí, eu vou, eu vou encerrar a aula. Eu consegui gravar dessa vez não fiz besteira, meu computador também não travou. Vou disponibilizar tudo no Classroom. Quem esquecer, só ir lá para ver. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, se ficar com alguma dúvida. Vitor, se tiver alguma dúvida na aula, só me manda mensagem, que eu explico para você com mais calma. Isso aqui que eu quis dizer, isso aqui que eu não quis dizer, beleza?